Eu acredito que vamos encerrar com chave de ouro, sim. Eu vou pedir à nossa querida irmã Marli que eleve-nos a Deus em uma oração para nós começarmos essa noite, Noite das Mulheres. Amém. Boa noite. Boa noite. Senhor meu Deus, eu agradeço esse momento, reunião com as irmãs, com a missionária Tânia. Eu peço ao Senhor que nos dê sabedoria e inteligência, que abra nossos corações, nossa mente, para estar em comunhão nessa, nessa união, nessa apresentação da missionária Tânia. Que Deus abençoe todas as irmãs, que esse culto seja de muita vitória e que nós aprendemos cada vez mais, que nos dê sabedoria e inteligência. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É com você, missionária. Deus abençoe, irmãs. Estou aqui ligadinho. Amém. A paz, minhas amadas. Muito bom poder estar com vocês novamente. Mais um dia que o Senhor nos concede, uma semana, né? Sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ser intencional. Eu vou pedir para o pastor aí soltar 2 videozinhos que eu passei para ele, os 2 últimos vídeos, pastor. Vamos começar pelo último vídeo aí que eu mandei para o pastor e a gente vai estar vendo os videozinhos com vocês, tá bom? Ok, missionária, estou abrindo aqui. Vamos abrir então com esses 2 vídeos, né? Isso. Vamos compartilhar a janela. Pronto, eu vou agora abrir a janela para vocês verem. Estou liberando. Conseguem ver uma janelinha aí, um videozinho? Sim. Pronto. Eu vou botar um pouquinho maior, porque eu estou achando pequeno. Pronto. Vamos lá? Pronto, missionário. Só isso, né? Segundo vídeo. Todo para o pastor, mas acho que deu para a gente ter uma ideia um pouquinho. Pode soltar o segundo, depois eu verifico. Se ele não foi todo, eu mando para você repassar para as irmãs, ok? Pronto, eu só tenho 50 minutos dele aqui. Ou 50 segundos, perdão. Ele não foi todo. Acho que quando eu encaminhei, ele não carregou todo. Ok. Vou soltar o outro, tá? Ok. Allah Yahdik. Meu nome é Mehdi e meu nome significa aquele que estava na escuridão e viu a luz. Sou filho mais velho de um líder religioso político e Senhor Jesus salvou minha vida por algo sobrenatural dele. Numa época da minha vida, foi obrigado por minha família para fazer um seminário de teologia do islamismo.
E no segundo ano do seminário, o Senhor Jesus usou um líder religioso para me dar um tema do TCC. E foi comparação sobre Bíblia e o Corão. E através daquela comparação, o Senhor Jesus salvou minha vida. E rendeu ao Senhor, talvez através de sua oração. Talvez gente não receba relatos, notícias, o que está acontecendo. Talvez você receba aquele folhetinho, aquele livrinho de 30 dias de oração. Muitas igrejas não levam a sério. Meus irmãos, quero encorajar vocês, oram por povo muçulmano, porque hoje, no século XXI, o movimento que acontece entre o povo muçulmano, os movimentos de conversões, não são uma conversão, não são duas conversões, centenas dos muçulmanos se rendem ao Senhor, talvez através de sua oração. Quero encorajar vocês, oram por povo muçulmano, pois nós somos resposta das orações de vocês. Amém. Pastor, eu vou tentar soltar o vídeo daqui novamente, tá bom? O vídeo anterior. Certo. Ó, ele vai até aqui, ó. Tá vendo? Para aí. Né? Deixa eu tentar buscar aqui na minha. Tentei por antes para não atrasar, mas acontece. Esses foram os 2 vídeos que você me enviou, tá? Eu acho que Se puder enviar de novo, enquanto você estiver ministrando, aí a gente vai apresentar quando tiver chegado aqui. eu acabei misturando aqui. Qual que é o vídeo? Espera aí, são vários. São vários com o mesmo tema. Mas eu vou estar falando para vocês e a gente vai... Realmente eu não entendi o porquê que o vídeo ele está... a gente vai mandar depois. O que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho hoje é sobre ser intencional, né? Como nós podemos ser intencional em tudo aquilo que nós fazemos, né? Eu vou compartilhar aí agora com vocês a minha tela. Mas me perdoem, é difícil realmente trabalhar com o celular e trabalhar com... Com o arquivo aberto, pastor, eu consigo compartilhar a partir do próprio arquivo, sem precisar ir na janela? Não entendi. Estando com o arquivo aberto, eu consigo compartilhar o arquivo que está aberto? Sim, consegue. É só você mandar apresentar. Aí você vai escolher o arquivo que está aí aberto. Isso. Então, vamos lá. A gente aprende, né? Deus nos deu sabedoria. Para mim, só dá o compartilhar a tela, o apresentar, não. Isso, nós estamos vendo isso, aí é o seu texto, certo? Ok, tá alinhadinho, Tá bonitinho. bonitinho, bem grande, para todo mundo ver. Né? Aham. Então, tá bom. Nós vamos começar lendo esse texto aí de 1 Coríntios 1:10. Pastor, lê esse texto para a gente, por favor. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10.
do verso 31 em diante. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem a judeus, nem a gregos, nem à igreja de Deus. Assim como também eu, em tudo, procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém. Vou pedir para uma irmã aí, voluntária, ler esses Salmos 90, versículo 12 para a gente. Pode ler, irmã Esther. Versículo 12, né? Isso. Salmo 90, 12. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém. Alguma irmã, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Saiu da tela, tá, missionária? Volta um pouquinho. Isso, obrigado. Elisângela, lê para nós. 1 Timóteo 2, está na tela. 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Amém. Esse primeiro vídeo que a gente viu aí, ele fala um pouquinho sobre os nossos irmãos, né? O desafio dos nossos irmãos ali na Coreia do Norte. Irmã Esther, que acabou de ler, irmã Elisângela. Irmã Elisângela, a irmã viu alguma coisa interessante nesse vídeo que gostaria de compartilhar? Aqui. Agora liguei o microfone. Então, eu li rápido e eu vi que eles trabalham muito para comprar pouco arroz, né? Parece que eles trabalham um mês, não sei se eu li direito, para comprar pouco arroz. E às vezes a gente, não sei se tem isso no vídeo, eu li errado. E eles fazem uma coisa que é um símbolo, né? Uma coisa pela fé, porque eles jogam arroz no mar e a gente sabe que, como na Ásia, o arroz é importante, né? Então, eles jogam o arroz no mar, numa garrafa, com a fé que alguém vai encontrar e vai alimentar, tanto e tem gás dentro. Então, tem a palavra e tem a comida também. Achei interessante isso. Exatamente isso. Alguma outra irmã quer fazer alguma outra observação? Teve uma visão diferente? Eu me lembrei de uma passagem lá de Eclesiastes que fala: lança o teu pão sobre as águas, né? Não sei se a irmã se lembra dessa passagem. Sim, depois de muitos dias o colherás, né? Depois de alguns dias colherás. Amém. Esse vídeo me fez refletir, lembrar dessa passagem bíblica. Amém. Tem esse sentido mesmo, né? O tema da nossa noite, a gente vai falar um pouquinho sobre ser intencional, né? O que é ser intencional, né? Nesse texto aí de Timóteo, né, diz que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A semana passada nós falamos um pouquinho sobre o desejo de Deus que nós possamos servi-lo, né? E nós compartilhamos bastante sobre o servir nas nossas fraquezas e só pincelamos um pouquinho do servir nas nossas habilidades, né? E a gente comentou aquele versículo, né, que diz que em tudo o que fazemos, né, que a gente possa fazer para a glória de Deus, né? Que é esse versículo aí, o primeiro, né?
Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós pensamos que a nossa vida ela deve ser intencional, o que isso significa? Significa que o nosso propósito, se o nosso propósito for glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, tudo que nós vamos fazer com um sentido de alcançar a vida de alguém, né? De salvar alguém. Então, se a gente vai comer, se a gente vai beber, se a gente vai trabalhar, se a gente vai ficar em casa, se a gente vai receber uma visita, se a gente vai assistir um filme, compartilhar alguma coisa, ou repartir o pão, né? Tudo que nós fazemos com a intenção de que aquela pessoa que esteja ao nosso lado seja alcançada. Quando nós passamos a viver assim, nós passamos a ter uma vida que glorifica a Deus em tudo que a gente faz. Porque tudo que a gente faz pensando que nós estamos servindo ao Senhor naquilo que nós estamos fazendo. Esse versículo 32, ele diz assim: não vos tornei causas de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos, né? Paulo aqui, ele estava falando, ele vivia num contexto onde a igreja estava discutindo, né, o que podia, o que não podia comer, o que podia ou não podia vestir, costumes diferentes, né, entre os judeus, entre os gentios, como que o cristão deveria se portar. E aí Paulo vem dizendo que a minha forma de me portar diante da sociedade deve ser uma forma que eu agrade a Deus, né? Deve ser uma forma que não seja motivo de escândalo, né? Então, se eu tiver num local onde alguma coisa que eu faça vai escandalizar aquela pessoa que está ao meu lado, eu preciso deixar de fazer, né? Mesmo que na minha consciência, mesmo que na minha vida aquilo não seja algo prejudicial a mim, mas eu preciso deixar de fazer por amor àquela pessoa, para que o meu testemunho faça diferença na vida daquela pessoa, né? E aí nós colocamos um vídeo, o último videozinho, falando sobre o relato de um irmão islâmico, muçulmano, ex-muçulmano, que se converteu ao Senhor, e ele se converteu porque ele foi fazer universidade, ele foi fazer uma faculdade islâmica, né, para se capacitar para ser um líder islâmico, e no desafio da faculdade, do TCC, o desafio era confrontar, fazer um confronto entre o Islã e a Bíblia. E nisso ele encontrou a Jesus, ele foi salvo, e ele começa a compartilhar a experiência dele para a igreja, né? Para a igreja, ele inclusive está falando para a igreja brasileira, um português um pouco difícil até, mas ele se esforçou para dizer que aquilo que nós fazemos no Senhor, as orações que nós levamos diante de Deus, ela não é vã e que nós precisamos orar. Por que nós estamos falando disso hoje, né? Eu fiz tanta mistura e eu agora vou tentar explicar um pouquinho, né? Hoje começa no mundo islâmico, né? O dia do jejum de Ramadã, né? Dá para compartilhar um pouquinho esse texto do seu WhatsApp, pastor? Vocês me ouvem, pessoal? Oi, missionária, me chamou? Dá para compartilhar um pouquinho o texto do seu WhatsApp, não? Dá, com certeza. Esse pedacinho aí que fala sobre o dia do jejum, né? Bem pequenininho. Ok. Sim. Estou abrindo aqui. É esse texto aqui, o Ramadã, não é isso? Isso. Ok. Sobre mim.
o sol, o primeiro texto? É a partir de que fala aí do Ramadã, né? Do trechinho de É, Ramadã. eu vou abrir um jam aqui para ficar melhor. É tipo uma lousa virtual. Ok. Estou abrindo a lousa. Vou colocar o texto lá. Peraí, que tem gente chegando na área. E a gente quer compartilhar muita coisa, né? Mas é a forma de a gente visualizar melhor, né? Sim. Pronto. Sara, seja bem-vinda. Essa é a irmã Ruth. É que ela Irmã tá usando Ruth. da filha. Bem-vinda, Eu irmã vou Ruth. parar, seu compartilhamento e vou compartilhar, tá? Ok. Pronto. Dá para ler aí, missionária? Dá. Hoje é o período em que os muçulmanos fazem 30 dias de jejum, do amanhecer ao pôr do sol. Também é um momento difícil, muito difícil. Os ânimos pela fé deles crescem e há uma profunda diferença no âmbito espiritual. Os poucos cristãos e missionários. Deu aí uma. Os poucos cristãos e missionários locais passam por dificuldades. O compartilhar fica mais difícil. Todavia, entendemos que o Pai das luzes faz brilhar de qualquer jeito e em qualquer tempo a sua luz, que ilumina todos os homens. Vamos orar que o Senhor faça derramar a sua luz nas densas trevas e que eles possam conhecer que a mesa será aquela que ele está preparando para todos nós. Quando nós falamos do jejum de Ramadã, o que é o jejum de Ramadã? Nós temos aí cerca, né, de 7 bilhões, né, um pouquinho mais de habitantes no mundo, e mais da metade deles ainda não ouviram falar de Jesus, né? Quase 4 bilhões aí nunca ouviram falar de Jesus. E o principal grupo religioso que ainda não foi alcançado pela salvação do Evangelho são os povos muçulmanos, né? Que são os descendentes de Abraão, né? Os filhos de Ismael, né? O filho de Agar, né? A escrava de Sara, que Abraão teve um filho com ele, daí saiu toda a linhagem dos povos árabes, né? Dos povos que nós conhecemos ali do Oriente Médio. Esse grupo é um grupo muito populoso, são várias nações, vários povos, né? E eles ainda, em grande maioria, nunca nem ouviram falar do Jesus Salvador, né? Eles conhecem Jesus como um dos profetas, que não é um dos principais profetas, e não é o Cristo morto e ressurreto, né, para nos salvar. Porém, eles têm a ideia do cordeiro, eles têm a ideia do sacrifício, né, da remissão pelos pecados, porque eles aprenderam com Abraão, que era o sacrifício, né, que precisava sacrificar para que houvesse o perdão dos pecados. Então, até hoje, eles sacrificam, eles imolam o cordeiro, buscando a remissão dos seus pecados. Até hoje, eles praticam esse ato. E esse jejum de Ramadã é um período muito importante entre os povos islâmicos, entre os povos muçulmanos, né? A religião é o islamismo e o seguidor do islamismo é chamado de muçulmano ou islâmico. Então, os povos muçulmanos, eles têm, né, 5 pilares importantes na religião deles e um deles é o jejum do Ramadã. Esse jejum do Ramadã é um período que eles tiram 30 dias desde o amanhecer do sol. Então, logo pela manhã, quando o sol começa a aparecer lá no horizonte, né? Eles, em muitos lugares, como que eles diferem o horário, né? De começar o jejum.
Quando eles conseguem, no meio da noite, identificar um fio de linha branca, então, a partir desse momento, eles jejuam até o anoitecer. Quando, no decorrer da noite, eles conseguem novamente ver esse fio no meio da noite, então eles entregam um jejum. Então, para alguns é muito sacrificial, dependendo de onde eles estão, o sol nasce muito cedo e vai dormir muito tarde. Eles passam o dia inteiro jejuando. As crianças, né, a partir, em alguns lugares de 8 anos, elas são obrigadas a jejuar, né, e elas, todas elas, eles não podem engolir nem a saliva. Então, no decorrer do dia, durante 30 dias, eles não bebem água, eles não comem, eles não têm relações sexuais. É um período que eles têm que se reservar para lá, né? E eles consagram 30 dias para lá. E aí, quando cai o pôr do sol, aí sim eles vão comer, muitas vezes eles vão festejar, aí alguns passam a noite comendo, no decorrer da noite eles se alimentam, mas no decorrer do dia é o dia inteiro, por 30 dias. É um período de bastante sacrifício, é um período onde no mundo espiritual é um clima muito pesado, porque é um período que eles se separam para orar, então eles ficam mais afoitos, mais voltados para a questão de fazer a vontade de Allah. Então, quando existem, né, os grupos um pouquinho mais radical, um pouquinho mais severos, é um período também onde mais às vezes acaba tendo perseguição religiosa, onde os missionários, os poucos cristãos entre eles, às vezes passam por apertos, porque é um período assim que você não pode comprar, eles não podem ver você comendo. Se você tem um filho na escola, o seu filho não pode comer diante dos outros coleguinhas. Então, dependendo do ambiente em que esse missionário está, ele também se vê obrigado a jejuar, a estar junto, para não dar um mau testemunho, né? E não só a questão do mau testemunho, não tem problema nenhum a gente se alimentar, né? Porque a palavra de Deus fala que o jejum ele é voluntário, é uma oferta de sacrifício, ele deve ser feito, mas não como um ritual, né? Porém, quando você está num contexto como esse, que faz parte da cultura, você é bem observado. Então, se você não jejua, né, todo mundo já sabe que você não é um islâmico, que você está indo contra a religião. Então, é um momento assim um pouco temeroso, né, para os cristãos. Porém, há muitos cristãos, muitos missionários, muitas ONGs e as pequenas igrejas que estão entre povos muçulmanos que aderem também ao jejum e que vão fazer jejum junto, porque nesse sacrifício é uma oportunidade de testemunho, né? Esse também é o melhor período que existe, né, entre os muçulmanos para a revelação de Deus entre eles, porque é um período que eles estão sedentos, eles estão buscando a Deus. Então, é muito comum entre os povos muçulmanos eles terem sonhos, eles terem visões, porque um dos pontos que eles acreditam, na última noite do jejum, eles têm como a noite da visitação de Deus. Então, eles acreditam que naquela noite o anjo vai passar, Deus vai passar e Deus vai se revelar a eles. Então, de uma forma muito intensa, os missionários, os cristãos que trabalham entre muçulmanos, eles clamam para que Deus se revele nessa noite, né, que eles têm, e o Senhor faz isso, né? O Senhor, muitas vezes, ele se revela em sonhos, em visões, ele usa pessoas, existem inúmeros testemunhos e relatos de pessoas que sonharam com o homem, né, para procurar o povo do livro preto, que sonharam com o homem das vestes brancas, que sonharam com a imagem de cristãos por perto, e aí eles vão procurar essas pessoas e realmente a revelação é manifesta. Então, nesse período que eles estão começando hoje, eu gostaria de desafiar as irmãs, a igreja, né, a pastora, a estarem orando pelo povo muçulmano, pedindo para que Deus se revele a eles, né, para que Deus se apresente a eles, para que Deus dê palavra de sabedoria, atitudes de sabedoria aos missionários, para que quando eles forem vistos pelo povo, eles sejam vistos como os portadores da palavra de Deus, né? Algo diferente eles vejam nesses cristãos, né?
O vídeo que eu coloquei, estou indo muito acelerado, estão conseguindo me acompanhar? Tá ótimo. Acho que vocês estão me acompanhando aí, né? Amém. Sim. Ótimo. Sim, amém. Então, tá, vou compartilhar novamente a tela e qual que é o propósito, né? Como os nossos irmãos em Cristo que estão entre os muçulmanos, né? Eles estão lá intercedendo e pedindo a Deus pela salvação desses. Eu gostaria de desafiá-los a orar também, porque o último texto aí que nós lemos, né, em Timóteo 2, versículo 4, diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos, né? Para servir de testemunho. Peraí. Desculpa, desejam que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O Senhor Deus, ele enviou o Cordeiro Santo de Deus, que veio, que morreu, que verteu o seu sangue para nos resgatar do pecado. E no último dia de jejum de Ramadã, que é o dia que eles podem entregar o jejum, eles fazem uma grande festa. Então, eles vão lá, reúnem as famílias. Se a família for grande, eles matam um cordeiro ou o quanto de cordeiros for necessário para alimentar aquela família. Se a família for pequena, eles se reúnem com os vizinhos de família pequena ao redor. E aí eles vão imolar o cordeiro. É muito comum, o tempo que eu estive ali na África no período de Ramadã, é muito comum você ver o comércio, né? Multidões e multidões de rebanhos de cordeiros sendo à venda, né? Para isso. E no último dia é muito comum você sair nas ruas e ver aqueles cordeiros pendurados, né? Que já foram ali mortos, imolados, expostos para serem para comprar, né? Para que as famílias comprem para fazer a noite onde eles repartem, né, o alimento e fazem a grande festa que eles se alimentam com esse cordeiro que é o memorial do cordeiro que resgata. Porém, eles precisam conhecer, né, o Cristo Jesus, o Cristo homem que se deu a sua própria vida em resgate de muitos, né? Para que eles conheçam, para que eles tenham o conhecimento da verdade, vidas precisam ir, né? Vidas precisam se sacrificar por eles, né? A igreja precisa estar na retaguarda de oração, a igreja precisa estar na retaguarda de sustento por essas vidas, por essas pessoas, né? E nós precisamos também ser testemunho entre eles, né? Para que eles entendam que o cordeiro já foi degolado uma vez por todas, não precisa mais esse sacrifício, o sacrifício já foi feito. Então, eles precisam entender isso, porque eles ainda gemem, eles ainda choram, eles ainda sacrificam e ainda não têm essa esperança de salvação, né? Quando nós falamos do povo muçulmano, aqui no mundo ocidental, nós temos a ideia daquele povo de perseguição, dos homens bomba, que colocam a bomba no peito e vão matar ou morrer em nome de Alá, né? A gente tem uma ideia somente desse radicalismo que é minoria, não é a realidade do povo, né? O povo islâmico é um povo muito adorador, né? Um povo muito fiel, muito mais fiel do que nós, né? Nos seus compromissos, nos seus rituais. É um povo que ora a Deus 5 vezes ao dia, né? Todos os dias. A mesma forma, quando surge lá, né, no amanhecer, logo quando o sol aparece pela manhã, a mesma história, eles podem diferenciar o fio branco na noite escura, eles levantam, eles vão orar e oram 5 vezes ao dia, voltados para a mesquita, né? Voltado para Meca, que para eles é a cidade santa, e fazem essas orações. Eles têm essas orações diariamente. Quando dá o momento da oração, eles param, se
Você é muito comum, você está dentro de um táxi, você está dentro de um ônibus, um transporte público, o transporte para, todo mundo coloca lá o seu tapetinho no chão, no assoalho do próprio ônibus, se tiver espaço, se não, eles param, eles descem, colocam o seu tapetinho, vão orar, depois eles voltam no seu curso, né? Eles têm uma vida de devoção, e é um povo que clama pelo Senhor, eles só não conhecem o verdadeiro sacrifício, né? O cordeiro que foi imolado por nós. Então, nós precisamos orar por isso. Então, por que ser intencional naquilo que fazemos? Porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida por viver, nós temos as nossas atitudes, as nossas práticas diárias, nós vamos no automático, né? A gente está acostumado, levanta pela manhã, pega o celular porque despertou, já olha as mensagens, às vezes sem nem sair da cama, às vezes a gente já vai para o banheiro, continua lá vendo as mensagens, aí escova o dente, toma café, sai para trabalhar, começa as atividades do dia a dia, cuidar das crianças, pôr as crianças para estudar, e a gente vai no automático e a gente não para pensar que aquilo que a gente está fazendo, ela vai refletir na vida de alguém, na educação temente a Deus dos nossos filhos, no exemplo daqueles que estão ao redor, vendo aquilo que a gente está fazendo. Então, nós precisamos viver a nossa vida pensando que a gente precisa alcançar essas vidas, né? Principalmente no caso dos missionários que estão entre povos muçulmanos, né? E aí eu vou estar lendo um pouquinho mais abaixo. Aí esse Salmos 90 é um salmo que eu amo muito, muito, muito. Essa é uma oração do nosso coração. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, né? Lá em Hebreus, ele diz que quando nós formos pregar o evangelho de Deus, o amor de Deus, importa que aqueles que se aproximem de Deus, eles creiam que Deus existe, né? Porque se uma pessoa, vamos falar um pouquinho, se a gente vai falar do amor de Deus para um ateu, né? Se a pessoa se diz ateia ou ateu e ela não quer ouvir a palavra de Deus, ela não reconhece quem é Deus e ela blasfema contra os cristãos, e você vai insistir em pregar o evangelho para uma pessoa dessa, você vai estar jogando pérola aos porcos, né? A Bíblia diz isso. Então, a gente acaba perdendo o nosso tempo por não sermos sábios, né? Às vezes a gente gasta horas com disputas, disputando, tentando provar a existência de Deus, tentando provar que a nossa fé é a correta, e aí vira aquela briga de disputa de time de futebol ou de político e religião, que aí o povo diz que isso não se discute, né? E é verdade, né? A gente não discute o evangelho, a gente não discute a salvação. Se houver alguém que a nossa alma nela alcançar, né, muito mais o Senhor anela, mas se alguém ao nosso redor que a gente deseja alcançar, que tenha um coração duro, a gente precisa interceder para que o Espírito Santo de Deus quebrante esse coração, gere oportunidades para a gente entrar com o Evangelho. Porém, enquanto o Espírito de Deus não fizer isso, se a gente ficar insistindo, a gente vai perder um tempo precioso, jogar a palavra de Deus preciosa para pessoas que não têm interesse de ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente faz essa oração, nos ajuda a encontrar corações sábios. Essa é uma oração muito importante, principalmente no mundo islâmico. No nosso dia a dia, ela é necessária para que a gente não perca o nosso tempo, para que a gente não esteja semeando em vão, né? Mas no mundo muçulmano isso é importante, fundamental. Por quê? Porque quando nós encontramos uma pessoa que tem um coração sábio, uma pessoa que se interessa pelo evangelho, essa pessoa ela vai ser uma ponte de ligação entre nós e o povo. Essa pessoa vai atrair o povo. Então, um motivo de oração muito específico é que Deus alcance os líderes religiosos, né? Os líderes, os marabus, que a gente chama, são aqueles que ficam nas grandes mesquitas, instruindo o povo, né? A criança, o menino, todos os meninos, quando eles completam 7 anos, eles são levados às mesquitas, aos templos islâmicos, e eles são obrigados a memorizarem os textos do Alcorão, tudo em árabe, né? A maioria deles, várias nações, nem todos falam o árabe, só realmente os países do Oriente Médio,
mas a maioria não fala o árabe, mas eles são obrigados a recitar textos do Alcorão, memorizar trechos do Alcorão. E assim, lá na África isso era muito comum, eles andam às vezes com pedaços de madeira na mão, e se as crianças não memorizam, não repetem, elas apanham, e apanham bastante, né? Em alguns casos, os meninos acabam fugindo das mesquitas, porque os pais levam para morar nas mesquitas, para serem instruídos pelo Islã, e eles ficam ali, né, pelo menos um ano, aprendendo, memorizando, recitando, e assim, é dessa forma, eles, né, onde eu trabalhei era 95% analfabeto, então eles não sabem ler, nem na língua local, mas eles tinham que ficar recitando, memorizando, decorando, e se errasse, se falar, não memorizasse, repetisse de alguma forma errada, eles apanhavam. Então é muito comum ver crianças que fugiam e às vezes eles voltavam, às vezes para os seus vilarejos, longe, distante, eles voltavam. Quando chegavam lá, apanhavam do próprio pai, e o pai voltava e levava de novo, porque eles acreditam que eles precisam aprender a ser homem, que eles precisam aprender a sofrer por Alá e lutar por Alá, e aí levam de novo para a mesquita. Então, lá no país que a gente estava, era muito comum ver crianças até fugitivas dos seus bairros, porque não aguentava, às vezes, o sofrimento. Lá, eles são severos na questão do ensino. E você via algumas crianças que fugiam de casa porque não aguentava mais voltar para casa e o pai levar novamente, né, para as mesquitas para aprenderem. Então, né, quando a gente pensa nisso, a gente precisa pedir a Deus que você encontre um líder que realmente tenha sede de Deus, que queira conhecer a Deus, e se esse líder tiver um encontro com o Senhor, ele vai poder influenciar todos aqueles que vão na mesquita, que sejam pessoas estratégicas, né? Uma criança dessa, quando ela é abrigada, e nesses países você não pode evangelizar, a maioria dos países é proibida a evangelização, mas em alguns lugares, quando você ainda pode evangelizar, é proibido evangelizar menores, né? Mas existem algumas organizações que trabalham com essas crianças que são fugitivas, que são os andarilhos que a gente tem aqui no Brasil, né? Muitas vezes são mendigos, mas são pessoas que decidiram não viver aquela vida. Então, pode ser um coração sábio, né? Pode ser uma pessoa que vai ser estratégica. Então, nós precisamos orar. No nosso dia a dia também, vai trabalhar, Senhor, prepara uma pessoa aqui que seja influente, que conheça o teu nome. Quando nós oramos pelo Brasil, pela política do nosso Brasil, a gente precisa pedir, Senhor, dai-nos homens e mulheres justas, juízes, políticos que temam ao Senhor, verdadeiros advogados, né? Pessoas que tenham um coração sábio, porque essas pessoas elas vão fazer diferença na expansão do evangelho, né? E isso, por que que isso é tão fundamental em países onde há perseguição? Foi por isso que eu coloquei o exemplo aí desse filme da Coreia, não tem nada a ver com o Islã, a Coreia, mas é um grande exemplo. Por quê? Porque todo mundo sabe que o evangelho é proibido na Coreia do Norte, né? Hoje é o país onde a maior proibição do evangelho, eu saí sem querer aqui, a maior proibição do evangelho é o número 1 em perseguição aos cristãos, né? Então, o que os cristãos da Coreia do Sul fazem? Eles são muito sábios, né? Eu fico admirada com eles, né? A irmã compartilhou da questão da falta do arroz, da dificuldade, há muito sofrimento dentro da Coreia do Norte. Então, o que eles fazem? Quando a correnteza do rio está correndo com muita força em direção à Coreia do Norte, os nossos irmãos da Coreia do Sul vão lá, colocam as garrafas com arroz de doação, e aí o povo vai para os rios buscar aquelas garrafas, buscar os arroz, e aí dentro do arroz eles colocam um pendrive, eles colocam alguns versículos, algumas meditações da palavra de Deus, porque a Coreia do Norte é um país que rádio, televisão, a internet só é permitido o que o governo mostra. Então, o jornal dele só vem aquilo que o governo edita, aquilo que o governo quer mostrar. Então, eles não têm contato com o mundo ocidental, eles não sabem o que está acontecendo lá fora. A maioria não tem acesso à internet, não pode ir lá no Google e buscar a palavra Jesus e encontrar, né, tudo que a gente encontra a respeito da pessoa de Cristo na internet.
Então, os nossos irmãos sul-coreanos, eles viram essa estratégia. Vamos colocar pequenos trechos, vamos colocar meditação. Eles não sabem nem onde vão chegar, mas eles estão semeando, né? Outra forma linda que eles fazem, que eu acho muito interessante, eles pegam bexigas, né? Balão esses balão inflável que a gente vê de ar, que criança gosta de brincar, e eles chegaram a criar uns até com versículos de Marcos, né? Falando sobre o Salvador Jesus. E quando o vento está soprando em direção à Coreia do Norte, eles soltam aqueles balões, né? Isso é lindo, porque isso é ser intencional, né? É criar oportunidades, é aproveitar as oportunidades, ser estratégico para que o evangelho chegue, porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade, né? E esses locais onde a expansão do evangelho é difícil, nesses locais, os cristãos precisam ser sábios, né? Eles precisam, às vezes, até se expor. Então, nós precisamos ser intencionais naquilo que fazemos, né? Amém? Vou pedir um retorno de vocês aí, só para saber se vocês não estão dormindo ainda. Missionária, só temos 2 minutos para encerrar. Vou ler esse textinho aqui e nós vamos terminar. Estão me acompanhando ou já dormiram? Todo mundo acordado. Não, amém. Amém. Então, agora eu vou ler esse pedacinho. Essa aqui foi uma experiência que eu passei e, assim, é muito interessante, né? Quando desejamos influenciar as pessoas com o amor de Deus, tudo o que fazemos passa a ser intencional. Agimos, pensamos, nos comunicamos, sempre aproveitando as oportunidades para tocar a vida de alguém. Há alguns anos, quando trabalhei em um país 95% muçulmano, no oeste africano, conheci uma senhora que tinha as duas pernas amputadas por conta do diabetes. Ela sentia muitas dores e fraquezas nos braços. Então, comecei a ir 2 vezes por semana na casa dela para fazer massagens nela. Não sou fisioterapeuta, mas em cada massagem eu ia orando em espírito para que Deus a abençoasse. Com menos de 1 mês, ela sentiu tanta melhora que começou a questionar o que eu tinha de diferente, que ela estava melhor a cada dia, coisa que ela não sentia com as fisioterapias que fazia há mais de 2 anos. Então, eu expliquei. Meu segredo é que a cada massagem, oro a Deus em nome de Jesus para te curar. A partir de então, ela passou a ter interesse em conhecer a Jesus e queria entender no que eu cria. Foi então que comecei a emprestar uns vídeos na língua local sobre a vida dos profetas, a vida de Jesus e o seu poder transformador. 2 semanas depois, os vizinhos começaram a bater na minha porta, dizendo que queriam ver os filmes dos profetas. Aquela senhora começou a falar para todos os vizinhos que iam na casa dela que as massagens e os vídeos estavam mudando a vida dela. Glória a Deus. Essa senhora veio a falecer, mas antes aceitou a Jesus. E por conta dela, começamos a fazer um rodízio entre os vizinhos que passaram a assistir pela primeira vez o verdadeiro Evangelho de Jesus. E isso foi um marco no nosso ministério. Deus sempre dá uma direção, abre portas e nos capacita a alcançar o coração de alguém, mesmo nos lugares mais difíceis para a pregação do Evangelho. Quando procuramos viver com o propósito de fazer Cristo conhecido, né? Nós podemos entender que Deus sempre dá uma direção, Ele sempre vai abrir portas, Ele sempre vai preparar alguém. Essa senhora foi para mim essa pessoa de paz, né? Foi para mim o instrumento que Deus colocou naquela nação para que através dela a gente pudesse pregar o evangelho de Jesus, né? Que nós possamos verdadeiramente ser intencional naquilo que fazemos, possamos orar para que o Espírito de Deus dê sabedoria nesse período de jejum, de oração pelos muçulmanos, que Deus levante corações sábios, né?
pessoas que vão ser um instrumento, uma porta aberta para os missionários, né? Através do que essa mulher falava, olha, ela traz os filmes aqui, você precisa ver a história de Abraão, você precisa ver a história de Jesus. E aí, por conta dela, a gente começou a emprestar o filme e Deus começou a fazer a obra, né? As pessoas começaram a ouvir na linguagem. E é interessante que a gente falava o francês, que era a língua oficial, mas tem 50 dialetos, 55 dialetos nessa nação, e os vídeos eram no dialeto principal. Então, eles estavam ouvindo na língua deles a história do Salvador e podendo ter contato com a mensagem do Evangelho por conta de um coração sábio que foi alcançado naquele lugar. Então, eu queria desafiar as irmãs, eu estou passando aí para o pastor alguns vídeos sobre cidades estratégicas. Esse ano nós estamos orando, né, por 52. Então, cada semana nós vamos orar por uma cidade, numa nação estratégica para alcançar o mundo, né, com a salvação de Jesus Cristo, e que verdadeiramente o desejo do coração de Deus, de que todos os homens sejam salvos, possa ser o desejo do nosso coração, que a gente anele isso, que a gente ore por isso, que o Espírito de Deus se revele, e que você viva uma vida intencional. Né? Esses dias o Espírito de Deus tem me incomodado, estamos na pandemia, mas eu tenho ficado incomodada, porque aqui no Brasil nós temos muitos refugiados, muitos árabes, muitos muçulmanos, e às vezes a gente pensa que não pode fazer nada, mas você pode um folhetinho na mão, você pode andar com qualquer coisa e ser intencional mesmo, né? Eu fiz um propósito recentemente com o Senhor, que aqui está tendo na região está chegando muitos imigrantes, né? Muitos refugiados. Eu fiz um propósito, Senhor, que quando eles passassem por mim, eu não ia deixar em branco, eu ia parar e pegar o contato, porque eu estou programando aí fazer um chá, convidar eles e começar a fazer um trabalho entre eles. Então, nós precisamos ser intencional para que a mensagem do Evangelho chegue lá, né? Eu sei, eu coloco muitos balões nas nossas mãos para quando o vento do Espírito soprar, a gente saber entender que é o tempo de agir, né? De ser oportuno, de ser intencional para a salvação de vidas. Amém? Eu paro por aqui. Amém. Se a gente tiver um tempinho, eu gostaria a gente está orando pelos povos muçulmanos, pelos missionários nesses campos, né? Pela igreja, que a igreja abra a visão. E eu lanço o desafio aí, pastor, continue, né, esse mês, esses 30 dias, coloque nos grupos de intercessão os motivos de oração. Nós precisamos conhecer as necessidades, nos apaixonar pelos perdidos, né? Porque a nossa redenção, o nosso encontro, nós começamos falando que era o último encontro e eu ia falar, né? Espero que o próximo não seja na glória, que a gente tenha outros ainda, mas que nós possamos verdadeiramente anelar encontrar com o Cordeiro Santo de Deus, e para que isso aconteça, essas nações precisam ser alcançadas. Amém? Amém, missionária. Fica lançado aí o projeto para vocês, mulheres, estarem orando, né, por esses propósitos, porque eu sei que Deus quer nos usar. Amém? E vamos então assim, orar a Deus, né, pelo pedido que a missionária Tânia fez, por esses povos. Vou pedir a Fabiana, se ela puder liberar o microfone dela. Leve-nos a Deus em oração, Fabiana, e aproveite também, já entregue este culto que nós vamos já encerrar. Já vamos partir para o encerramento. E aguardem um pouquinho que o pastor tem um aviso. Só um momento. Enquanto a Fabi vai se organizando lá com a Clarinha, eu passei para avisar a todas vocês que nós estaremos na próxima terça-feira reunidos ainda aqui com as mulheres, né? E eu quero desde já agradecer a missionária Tânia por estar nos ajudando. Acho que está meio lerdo na voz, né? Porque hoje eu não parei. Aí eu já fico meio gago. A missionária Tânia pela participação, esses 4 encontros, né? Foram muito importantes para nossas irmãs, né? Me preocupo com vocês, amadas, e foi pensando em algo instrutivo para que vocês fossem mais iluminadas pela ação do Espírito Santo. Na próxima semana,
Já vou dar o aviso logo, Fabi, eu acho que já está pronta, estou vendo a fotinha dela saindo. Na próxima terça-feira estará conosco um consultor financeiro para mulheres. Olha que bênção, é o Clayton Sharpener. Ai, meu Deus, é muito difícil falar o nome dele. É Clayton Sharpener, vai estar com a gente, né? Falando um pouquinho sobre vida financeira, como vocês podem trabalhar na questão do orçamento familiar, e é só para vocês, os homens não vão participar. Ele é um palestrante bem renomado no meio da presbiteriana, né? Não nos cobrou nada, assim como também a missionária Tânia, né? Doou esse tempo para vocês, né? Se nós fôssemos pagar para a missionária Tânia, Senhor, meu Deus, o pastor ia ter que ficar com os 5 salários aí para poder pagar toda a experiência da missionária Tânia. Paguem em oração. Isso, por isso que eu quero que vocês continuem orando pela vida dos nossos palestrantes que virão aqui. Então vai estar com a gente o Clayton Sharpener, tá bom? Ele é da Presbiteriana e vai falar um pouquinho sobre orçamento familiar e várias questões também. Vai fazer alguns treinamentos também com vocês, é muito legal. Vocês podem pesquisar sobre a vida do Clayton, né? Ele é bem conhecido no meio presbiteriano. E vai estar com a gente aí na próxima terça-feira. Tá dado o aviso, então a gente já parte para o encerramento, tá bom? Fabi, você já pode orar, ora pelos pedidos da missionária Tânia e já pode orar pelo encerramento do culto. E muito obrigado, irmãs, muito obrigado mesmo. O pastor está muito alegre pela presença de todos aqui. Amém. Vamos lá. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Senhor, eu gostaria de agradecer, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidas, ó Pai, na Tua presença, Senhor, aprendendo cada vez mais, ó Pai, do caminho que devemos seguir, do caminho ao qual nós devemos chegar também, Senhor, através do Teu Espírito, Deus. Senhor, eu apresento, Senhor, a vida de cada um, Senhor, daqueles muçulmanos que estão, ó Deus, neste período de jejum, Senhor, que o Espírito Santo, renovador, revelador do Senhor, venha estar tocando na vida de cada um. Ó Senhor, aqueles que estão, ó Deus, se colocando, ó Pai, se preparando, ó Deus, para receber algo divino, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo, ó Pai, a resposta para cada um, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu apresento a vida daqueles missionários que têm feito, Senhor, um trabalho lindo, Senhor, ao qual o Senhor tem chamado, ó Deus. E que nós possamos, ó Deus, aproveitar todas as oportunidades, Senhor, para levar a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra de amor, a Tua palavra de redenção, Senhor, a Tua palavra, Senhor, de libertação, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Deus, que o verdadeiro caminho é o Senhor, ó Pai. O Senhor já nos mostrou, Senhor. Somos gratos, ó Deus. Ó Espírito Santo, por termos recebido, Senhor, do Teu santo altar, ó Pai. A visão, Senhor, o entendimento, Senhor, sobre a Tua presença nas nossas vidas, ó Deus. Então, ó Pai, nós estendemos, ó Deus, pela Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor possa, Deus, usar as nossas vidas, Senhor, para pregar a Tua palavra ao redor das pessoas que estão aqui ao nosso lado, Senhor. Senhor, porque cada um tem um chamado, ó Deus. Então eu apresento, Senhor, as nossas vidas de cada irmã que está aqui presente, que teve a oportunidade, Senhor, de ouvir, ó Pai, de aprender, ó Deus. Senhor, que possamos ser mulheres de atitude, Senhor, que possamos iniciar dentro do nosso lar, ó Pai, o Evangelho, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aos nossos vizinhos, ó Deus, aos nossos pais, às nossas mães, ó Deus, os nossos parentes, Senhor, em primeiro lugar, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, nos abençoa, Senhor, colocando pessoas, ó Deus, que precisam ouvir de Ti, ó Deus, então nos prepara, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Eu agradeço, Senhor, pela vida da missionária Tânia, Senhor, que o Senhor possa fortalecer cada vez mais, possa derramar entendimento, Senhor, sabedoria, Deus. Senhor, obrigada por este momento ao qual ela se dedicou a estar conosco, Senhor. Que o Senhor venha colocar a Tua mão poderosa, Senhor, trazendo alegrias dos céus, ó Deus, ao coração dela, à mente, Senhor. Abençoa as palavras que saem da boca, os ouvidos, ó Deus. Que ela possa ser, ó Deus, santa como Tu és, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigada, Senhor, por este momento, Senhor, em que estivemos, ó Deus, neste período, Senhor,
nessa comunhão entre as irmãs, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar na casa de cada uma nesta noite, Senhor, abençoando, livrando do mal, trazendo alegrias, ó Pai, trazendo revelações do teu santo altar, ó Deus. Obrigada pela vida do pastor Elber, ó Pai, que tem conduzido, ó Pai, este ministério, Filadélfia, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar cada vez mais capacitação, ó Deus, motivação, Senhor, sobre a vida do teu servo, ó Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço por esta noite, Senhor, que estejamos em paz, Senhor, nos nossos lares. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, e amém. Amém. Amém, irmãs. Deus abençoe. E as palmas louvam o Senhor. Eu quero pedir desculpa porque eu tô deitada, Tá. porque eu não estou muito bem hoje, então por isso que eu estou deitada. Peço desculpa aí para a missionária, né? Por eu estar deitada, porque eu não estou muito bem hoje, então por isso que eu estou deitada. Ah, minha amada, eu que Peço agradeço. desculpa aí, irmã, Não tem por eu estar desculpa, não. deitada Pode aqui ficar tranquila, na viu? cama, que eu não estou muito bem hoje. Às vezes é Deus bom te a gente Umas abençoe, te dores aí, eu guarde, em nome de Jesus. tomei um remédio aqui, estou esperando aqui fazer o efeito, porque eu estou com muita dor no rim, né? Na Ei. bacia, e eu não sei o que que é. Então, deitei um pouquinho. Então, peço desculpa aí para os irmãos de estar deitada. Está desculpadíssima. Fico feliz em poder saber que a irmã, mesmo deitadinha aí, ouviu, vai meditar, vai poder dormir um pouquinho, descansar, é bom para o organismo, né? E você fica na paz, tá bom, irmã Ruth? Aprender um pouco É, sobre os muçulmanos aí. é Foi verdade. muito bom. Minhas irmãs, fiquem na paz, viu? Até muito breve. A paz, Amém. Deus Boa abençoe, noite. em breve. Amém, a Obrigada, paz. missionária. Obrigada, irmã. Tchau. Tchau. Tchau, Tânia. Obrigado, querida. Por nada, meu Deus querido. Deus te abençoe. Eu vou abençoe. mandar uma Deus- lembrancinha para você, tá? Pelo correio. Prazer em conhecer, Tânia. Amém. Deus abençoe. Não se preocupem, não. Nossas mulheres não chegam vazias, não. Então a gente vai mandar um presentinho da Ziarte Crochê para você, tá? Ó, eu fiz aí, ó, aniversário domingo, hein? É, eu soube. Mandei os parabéns. Não sei se chegou. É só para vocês colocarem aí na intercessão. Deus abençoe vocês. Amém. Fica tranquila que nós vamos mandar pelo correio, tá? Amém. Lembrancinha da Ziarte Crochê com a Marli Lima Albuquerque. Oh, meu Deus. Deus abençoe vocês, viu? Foi um privilégio estar com vocês. Que Deus Amém. cuide a vida de vocês abundantemente. Amém. Amo Irmã Miriam, vocês. e minha sogra quer falar com você. Peraí, ela abriu o microfone. Fala, minha sogra, isso, pode abrir. Ela apertou e tirou. Peraí, missionária. Minha sogra quer falar, eu deixo mesmo. Isso, é só a senhora clicar na telinha, aí vai aparecer um microfoninho. Aí você clica de novo para ativar o microfone. Ela fez certinho, amor. Aê, tô te vendo! Aperta o botãozinho, o outro agora. Tem um outro botãozinho aí com desenhozinho de um microfone. Aí a senhora clica nele. Isso, perfeito. Pode falar agora. Deus abençoe, Tânia. Deus abençoe você, essa mensagem maravilhosa, para que nós aprendemos mais e mais da sua presença, de todos os missionários. Eu sempre oro. Amém. Viu? Amém. Muito obrigada. Toma todos. Amém. Amém. Obrigado, irmã Miriam. Deus abençoe. É, tá se curando da chikungunya, ela disse. A paz, querida. Deus abençoe. Obrigado, irmã Miriam. Até breve. Pronto. Então, aí, tá falado. Agora ela conseguiu. E assim a gente vai despedindo do Noite de Mulheres. Fiquem na paz do Senhor. Todos que estão aí assistindo pelo YouTube também. Missionária Tânia, muito obrigado mais uma vez, viu, pela sua participação. Você é especial para a nossa igreja. Nós te amamos muito, muito, muito. E quem quiser pode assistir as outras 3
as outras 3 noites com a missionária Tânia, vocês podem aí procurar os vídeos Noite de Mulheres, missionária Tânia, que vocês vão poder assistir aí, a galera do YouTube.